Pessoal, boa noite, a paz do Senhor. Uma noite abençoada de quarta para todos nós. Que Deus venha falar conosco nessa breve mensagem. Peço desde já que você curta e se inscreva no canal. E se você quiser mais detalhes sobre os projetos de aconselhamento, projeto Pão da Vida e projeto Meu Deserto, projeto de restauração, grupo de estudo e o aconselhamento, mentoria individual, o WhatsApp aqui embaixo para mais informações e o vídeo também que eu disponibilizo aqui no iCard, onde eu falo um pouco mais sobre os projetos. A palavra de Deus diz assim, e nessa noite nós meditaremos nesse texto, lá em 2 Reis, capítulo 2, versículo de número 10. E disse Elias a Eliseu: coisa difícil pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará, porém se não, não se fará. Eliseu estava sendo preparado para substituir o profeta Elias naquilo que seria o ministério, aquilo que seria o servo que seria como a voz de Deus. E era essa talvez a maior função do profeta, ser a voz de Deus para com o povo. Mas havia a necessidade de que um ciclo de aprendizado se encerrasse. Quando nós pegamos aqui esse momento de 2 Reis, ali, capítulo 1, capítulo 2, onde Elias ele conduz Eliseu até alguns lugares, nós vemos ali que era necessário. Cada lugar, aqueles 4 ou 5 lugares, se eu não me engano, eles têm um significado, têm um simbolismo e falam de uma etapa na vida do crente, na vida do cristão que está sendo preparado para receber a bênção de Deus sobre a sua vida. E aí, quando questionado, quando Elias pergunta para Eliseu, ele fala: olha, pede-me o que queres que eu te faça antes que eu seja tomado de ti. E um detalhe, Elias seria arrebatado, o Senhor tomaria Elias para ele. E ele vira para Eliseu e fala isso. Eliseu, em resposta, diz: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E aí é o texto que nós lemos. Elias responde a Eliseu dizendo: coisa difícil me pediste. E foi uma coisa difícil mesmo, porque não dependia de Elias. Não dependia de Elias, mas era um homem que andava tão conectado com Deus que certamente o que ele dissesse, Deus honrava. Ele falava e as coisas aconteciam. A palavra dele tinha um poder como se fosse a boca do próprio Deus. Era essa a autoridade do profeta. Então, se ele falasse assim seja, seria. Deus ele colocaria ali a sua autorização para que assim acontecesse. Mas Elias ele dá uma condição para Eliseu. Ele fala: se me vires quando for tomado de ti, assim te fará, porém se não, não se fará. Em todo esse processo, onde Eliseu ele passa por cada um desses lugares, e esse processo termina com eles descendo até o Jordão, todo esse processo, Elias ele fala isso para Eliseu: olha, se tu estiveres comigo, você vai receber uma bênção, mas se você não tiver... E ele até prova Eliseu, em todas essas passagens, essas etapas, ele vira para Eliseu e fala: olha, fica aqui. Ele até tenta convencer Eliseu de Eliseu parar no meio do processo, ali provando o coração de Eliseu. E Eliseu ele persevera, ele continua até o fim. Talvez seja esse um dos grandes segredos de alcançarmos as coisas na presença de Deus. A fé perseverante, a fé que persevera, a fé que não para, a fé que continua, a fé que não desanima diante do tempo, das circunstâncias, dos obstáculos, das dificuldades. Porque muitos creem, mas poucos permanecem crendo. Poucos permanecem crendo ao longo do tempo, ao longo dos fatos, ao longo de tudo aquilo que acontece, ao longo do processo. Eliseu continuou crendo. Ele continuou com os seus olhos fitados ali em Elias. Ele continuou olhando para Elias. Elias ali representando o próprio Deus. Quando nós passamos pelos processos e como Eliseu, nós continuamos olhando para o Senhor, nós continuamos caminhando com o Senhor.
Era essa a única condição. Ele tinha que estar próximo de Elias, ele tinha que estar vendo Elias, para que ele pudesse receber aquilo que ele tanto queria. Não adianta, longe do Senhor, longe dos caminhos do Senhor, longe da presença de Deus, não haverá bênção, não haverá promessa, não haverá milagre, mas na presença de Deus, Deus se encarregará de te entregar aquilo que um dia Ele te prometeu. Dura coisa tu me pedis, coisa difícil pedis. Difícil para o homem, porque para Deus não há nada que seja difícil. Difícil para o homem. Humanamente falando era difícil sim, Elias estava certo. Porção dobrada do Espírito. O que Eliseu queria, em outras palavras, era que tudo aquilo que Elias fez, todos os atos proféticos de Elias como profeta, ele queria que a operação do Espírito Santo sobre ele fosse tamanha que ele fizesse o dobro. Ele fizesse o dobro. E Eliseu não abriu mão de estar próximo do profeta. E ele recebeu. Ele recebeu. A capa de Elias caiu sobre Eliseu às margens do Jordão. A capa de Elias. E a autoridade que havia sobre o profeta Elias passou a haver sobre o profeta Eliseu. A mesma autoridade. E um detalhe. Toda a operação que havia na vida de Elias houve em dobro na vida de Eliseu, e uma grande prova disso. Elias, através da ação do Espírito Santo na vida de Elias ali ressuscitou uma vida, uma criança. Eliseu ressuscitou não duas crianças, mas duas pessoas. Ele ressuscitou um menino que morreu, né? E aí a sua mãe leva até o profeta Eliseu. Elias também tinha ressuscitado um outro menino, filho também de uma viúva. Na verdade, a mulher que Eliseu ressuscita o seu filho, ela não era viúva, né? Mas praticamente viúva, porque o marido não servia para nada. Estava lá, deixou a criança morrer, não levou a criança para o profeta, ainda deu para trás quando ela tentou conduzir até o profeta. Era viúva de um marido vivo. Então, Eliseu ele ressuscitou também uma criança. E quando morreu, depois que já morto, numa guerra, um soldado cai morto no túmulo de Eliseu e o corpo daquele soldado toca nos ossos de Eliseu. E aquele soldado revive. Ou seja, porção dobrada. Dai-me porção dobrada do teu espírito. Os feitos em dobro. Tudo aquilo que já foi um dia e que talvez hoje não seja mais, Deus manda te dizer: eu te darei em dobro, eu restituirei em dobro, eu colocarei cada coisa no seu devido lugar. Aquilo que você perdeu, aquilo que foi embora, aquilo que você não tem mais, eu te darei em dobro. Assim como eu fiz na vida de Jó, assim como eu dei uma porção em dobro na vida de Eliseu, na sua vida, tudo, anota minha irmã, anota meu irmão, tudo será em dobro. Deus é fiel. O Deus que cumpre promessas, o Deus que faz promessas é o mesmo Deus que cumpre. A minha e a sua fidelidade não serve para nada. Não serve para nada. O pouco que somos fiéis, às vezes pensamos que é muito, mas Deus não. Deus é fiel em todos os detalhes. A fidelidade dele para com você não falhou. A fidelidade dele na sua vida não falhou. E no momento oportuno, Deus trará. Deus demonstrará, uma vez mais, o quanto que Ele é Deus na tua vida, o quanto que Ele opera, o quanto que Ele te ama, o quanto que Ele cuida dos mínimos detalhes. Olha o grande segredo. Eliseu não se afastou de Elias. Eliseu não saiu de perto de Elias. Eliseu perseverou em caminhar com Elias. Esse é o grande segredo. Persevere, continue, e a bênção em dobro, a bênção virá. Tá bom? Deus te abençoe nessa noite de quarta-feira. A paz, Senhor Jesus.